Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Seja bem-vindo, bem-vinda. Conhecida pela produção de café, leite e queijo, Minas Gerais começa a se destacar também no cultivo da uva para vinho. Os cuidados com a lavoura e a técnica de dupla poda utilizada nas plantações são fundamentais para garantir a qualidade da matéria-prima para um vinho de excelência. Um vinhedo escondido em Serra do Salitre mostra que o Cerrado Mineiro também é solo fértil para vinhos de qualidade. Um dos segredos desse avanço está aqui no campo. A poda da videira é um dos processos mais importantes da viticultura, responsável por definir a qualidade da uva e, consequentemente, do vinho que chega à taça. E hoje nós fazemos o manejo da dupla poda, que é podar a uva 2 vezes e colher no inverno. Então nós temos apenas uma colheita. Então, o desafio maior são o manejo de ter 2 ciclos em um ano, com apenas uma colheita. E esse desafio também nos traz uma uva de qualidade e possibilita vinhos de altíssima qualidade, porque nós colhemos no inverno. Neste vinhedo são 4 variedades de uva, cada uma com características próprias, que resultam em vinhos diferentes, seja em produções individuais ou em blends. A viticultura tem crescido bastante no Brasil, muito longe ainda dos países que são os maiores produtores, que estão na América do Norte e Europa. De acordo com especialistas, uvas produtoras de vinho têm grande potencial do Nordeste ao Sul do país. Por exemplo, devido a várias pesquisas, estudos e manejo no campo, é possível extrair uma garrafa de vinho de apenas uma planta dessa. A videira é uma planta resiliente. Quando a gente imagina que a planta está mais fraca ou os ramos estão mais maduros, as folhas caindo, a gente imagina que se perdeu a vida, mas na verdade com a poda a gente renova a planta, ela brota novamente e aí vem os frutos e a colheita. Essa viticultura da dupla poda é uma viticultura nova, ela tem hoje 25 anos e ela possibilitou a colheita numa época em que você consegue ter uma uva de maior qualidade. A poda realizada agora é a chamada poda de produção. Os ramos retirados são trincados e devolvidos ao solo, em um processo de reciclagem natural. A colheita acontece entre os meses de junho, julho e agosto, em pleno inverno. E vinho de verdade começa no campo. Aqui, antes da colheita, são avaliados índices como Brix, pH e acidez, que definem um ponto ideal da uva. Todo esse processo é fundamental para a produção de um vinho equilibrado e de qualidade. O resultado desse trabalho já é reconhecido. Vinhos produzidos aqui no Alto Paranaíba têm agradado os melhores paladares do Brasil. O universo do vinho é um universo muito rico, né? E aqui no Cerrado é conhecido por produzir leite, queijos e café, além de demais outras culturas. E a gente enxergou no vinho um grande potencial. Quando tem vinho nas regiões, tem um grande desenvolvimento econômico. E o vinho brasileiro não perde para nenhum país da América Latina? Não perde de forma alguma. A gente fala isso porque nós trazemos consultores internacionais e esses consultores, inclusive do país da França, que é referência mundial, falam muito bem dos vinhos nacionais. Os valores do boi gordo começaram o mês sustentados pelas demandas interna e externa. As chuvas favoreceram a recuperação de boa parte das pastagens em janeiro. Com isso, os pecuaristas seguraram os animais no pasto por mais tempo, fazendo com que a oferta de bois ficasse reduzida. As escalas de abate variaram entre 3 a 10 dias. Agora, em fevereiro, de acordo com pesquisadores do CPEA, os compradores precisarão ceder e ofertar preços mais elevados para conseguirem completar as escalas. E o movimento já começa a ser sentido. No mês passado, os valores médios do boi gordo registraram apenas pequenas oscilações em comparação a dezembro de 2025. Já em fevereiro, as médias parciais já estão mais elevadas.
Para os pesquisadores do CPEA, ao longo de janeiro, os valores foram sustentados pelo bom desempenho das vendas internas e pelo expressivo avanço das vendas no mercado externo. Dados parciais da SECEX apontam que as exportações brasileiras de carne in natura já superaram as de janeiro do ano passado, quando os embarques haviam sido recordes para o mês. Já os preços do suíno vivo caíram com a demanda fraca. Dados do CPEA apontam que em algumas praças em janeiro, o preço do suíno vivo posto na indústria teve média de R$ 8,24 o quilo, uma queda de 6,9% em comparação a dezembro. Essa é a maior queda no preço do suíno vivo desde janeiro do ano passado. A desvalorização é resultado do desequilíbrio entre a disponibilidade do animal, que manteve ritmo normal de abate em janeiro, e a baixa procura pela proteína, típica dessa época do ano. De acordo com pesquisadores do CPEA, além da retração na demanda interna, externamente as vendas também caíram. Dados da SECEX apontam que a média de embarques na parcial de janeiro foi de 4,9 mil toneladas. Em dezembro, a média foi de 5,4 mil toneladas. Os produtores rurais do Distrito Federal têm usado automação para controlar os sistemas de irrigação. O mecanismo é ideal para manter a qualidade e a produtividade das frutas. Com o controle ideal e preciso da água, é evitado o desperdício e a mão de obra é otimizada. Maria José mostra com orgulho os 2.000 pés de mirtilo que cultiva há pouco mais de um ano. Aqui são 4 variedades da fruta da longevidade. Pequena, mas rica em antioxidantes e que tem um ótimo valor agregado, além de ser uma delícia. Antes, a produtora trabalhava com outra fruta. Em 2018, ela resolveu plantar morango, ela e a filha dela. Cultivou o morango durante alguns anos e, em virtude da falta de mão de obra na região para colher, ela optou por cultivar o mirtilo, né? Ela já tinha tido a experiência lá na Europa, ela morou em Londres e ela tinha curiosidade se poderia ou não cultivar o mirtilo aqui. Cleiton, um engenheiro agrônomo que orienta a Maria José há 7 anos, diz que ela adquiriu as mudas por meio da Rota da Fruticultura, que é um projeto que tem o objetivo de fortalecer o setor e que, assim que ela recebeu a cultura, já indicou o sistema de automação na irrigação. A automação é fundamental no cultivo de mirtilo, já que a planta ela é cultivada no sistema semi-hidropônico, que exige tanto água quanto nutrientes. Então ela necessita vários pulsos de irrigação ao longo do dia. Então esse sistema ele permite que sejam feitos várias vezes ao dia, tudo automatizado, não necessitando de mão de obra para ligar e desligar o sistema. Tá? Faz a programação e essa programação ela permite nos horários específicos e no tempo específico que essa quantidade de água e nutrientes chegue às plantas. Toda a programação é feita pelo celular. Prático demais. A automação mudou completamente a vida da Maria José. Tomar conta de 2.000 mudas não é mole, né? Se não tiver a ajuda da automação da tecnologia, como é que faz? A automação foi principal nessa plantação do mirtilo, porque antes eu plantava morango, tinha que ligar a bomba e desligar, às vezes 2 vezes por dia. E nessa plantação do mirtilo eu tenho automação, aí mudou completamente. Agora eu posso ficar descansada, posso aumentar, diminuir a pulsação dentro de casa, onde eu estiver. Não preciso mais descer para ir no poço, ligar e desligar a bomba. Que é longe um pouquinho, né? É um pouco longe. E aí a automação faz tudo sozinha. E ainda é gotejamento. Diminui também o gasto de água, só gasto necessário que a planta necessita. Maria José conta que gastou em todo o sistema cerca de R$10.000, mas valeu a pena. A produção está caminhando bem, com frutas belíssimas e saudáveis. E ela já tem planos para o futuro. Mas quando tiver uma produção grande, eu vou abrir para o turismo rural, que é o colhe e pague. As pessoas vêm, colhem, a gente pesa e a pessoa paga e já leva. Aí vai ser bom. Aí vai ser ótimo. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para esta sexta-feira.
A sexta-feira será marcada pela aproximação e avanço de uma nova frente fria pelo sul do país, enquanto áreas do Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste continuam sob a influência de transporte de umidade, cavado em níveis médios da atmosfera e atuação de sistemas meteorológicos, favorecendo chuva frequente, temporais e volumes elevados em algumas regiões. E o calor e o tempo abafado predominam em grande parte do Brasil. Céu com poucas nuvens pela manhã na maior parte da região sul do país. No litoral sul gaúcho, além de áreas do Sudeste, região metropolitana de Porto Alegre e áreas mais ao sul do estado, a nebulosidade aumenta desde cedo e ao longo do dia, com a aproximação de uma nova frente fria. Céu mais nublado também, em grande parte do sudeste do país, além da região central, norte e nordeste. Já no oeste de Mato Grosso do Sul e do Acre, nordeste e litoral norte da Bahia, além de boa parte do sul do país, o dia deve seguir com o tempo mais firme. E a umidade do ar deve ficar mais baixa em áreas do oeste, noroeste e norte gaúcho, além do oeste catarinense. Entre a sexta e o domingo, dia 8, a Climatempo alerta para acumulados elevados de chuva no estado do Rio de Janeiro, leste e litoral norte de São Paulo, Vale do Paraíba, além de áreas do sul e da Zona da Mata de Minas. Nesta sexta, uma frente fria atua na altura do rio e, mesmo afastada do oceano, mantém o escoamento de ventos que transportam umidade para a região sudeste. No sábado, a aproximação de uma nova frente fria vinda da região sul do país, somada ao calor e à umidade, aumenta as condições para a chuva persistente. E esse novo sistema deve reforçar a chuva em áreas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, que já registraram volumes elevados nos últimos dias. No Rio de Janeiro, os acumulados podem variar entre 50 e acima de 200 milímetros. Já no leste e litoral norte de São Paulo, Vale do Paraíba, áreas do sul e da Zona da Mata de Minas, os volumes devem ficar entre 50 e 100 milímetros. E o risco de alagamentos e deslizamentos é de moderado a alto, principalmente devido à saturação do solo causada pelas chuvas mais recentes. Chuva fraca desde cedo no litoral sul gaúcho, devido à aproximação de uma nova frente fria. Ao longo da manhã e entre o fim do período e a tarde, a chuva ganha força em áreas do sul, sudeste, região central do estado e na região metropolitana de Porto Alegre, com chuva moderada a forte e risco de temporais. À tarde, as pancadas de chuva mais fortes também atingem o interior, sul e oeste do Paraná, além do norte e interior catarinense. No litoral de São Paulo, chuva fraca moderada e pancadas mais fortes desde cedo na faixa litorânea do Rio, que ganham força ao longo do dia e avançam também para o interior fluminense. Em Minas, há chance de pancadas de chuva desde amanhã em algumas áreas, e as instabilidades aumentam pela região entre o fim da manhã e a tarde, com chuva moderada a forte e risco de temporais no leste paulista, áreas do sul e Zona da Mata de Minas, extremo sul do Espírito Santo e em todo o Rio de Janeiro. E a situação é de perigo entre a Serra e o sul fluminense, Vale do Paraíba e Zona da Mata Mineira, devido a volumes elevados. Ao longo do dia, as instabilidades também aumentam em Mato Grosso, Goiás e pela faixa norte de Mato Grosso do Sul. E há risco de temporais na maior parte do estado mato-grossense. No Nordeste, as pancadas de chuva também aumentam, principalmente no Maranhão, Piauí, Ceará, oeste do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, onde também há risco de temporais. E no norte do país, chuva moderada a forte desde cedo no Pará, leste do Amazonas, Amapá e sul de Roraima. Ao longo do dia, as instabilidades se espalham mais. E também há risco de temporais em algumas áreas. E no Acre, a chuva ocorre de maneira mais irregular. E em relação às temperaturas para esta sexta, máxima de 27 graus em BH, Goiânia em Brasília, 29 em São Paulo, 32 no Rio, 33 em Salvador e até 36 graus em Porto Alegre. O Brasil deve colher mais de 66 milhões de sacas de café este ano. O número é 17% maior do que o da safra passada. Os dados foram divulgados ontem pela Conab. Em ano de bienalidade positiva, a primeira estimativa para a produção de café em 2026 aponta para uma produção de 66 milhões e 200 mil sacas beneficiadas,
um aumento de 17,1% em relação ao volume registrado no ciclo do ano passado. Se confirmado o resultado, este será um novo recorde na série histórica da Conab, ultrapassando a safra de 2020, quando foram colhidas 63,1 milhões de sacas. O incremento de 4,1% na área de produção, que é estimada em 1,9 milhões de hectares, influencia esse resultado. Outro fator importante é a melhora na produtividade, com uma elevação estimada em 12,4%, alavancada pelas boas condições climáticas registradas ao longo do ciclo da cultura e a adoção de tecnologias e boas práticas de manejo nas lavouras. Nesta temporada, devem ser colhidas 34,2 sacas por hectare. A produção do café arábica deve ficar em torno de 44,1 milhões de saca, um incremento de 23,3% em relação ao ano passado. O Conilon deve ter aumento de 6,4%, com safra de 22,1 milhões de sacas. Os dados estão no primeiro levantamento da safra de café em 2026, divulgado ontem pela Companhia Nacional de Abastecimento. O mercado segue promissor. Apesar da queda de 17% registrada no volume de café exportado em 2025, em receita o valor foi recorde: 16,1 bilhões de dólares, um aumento de 30,3% na comparação com 2024, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O resultado é reflexo do aumento de 57,2% no valor médio do produto em relação a 2024. Para o ciclo de 2026, os preços do produto devem se manter em níveis elevados, mesmo com a expectativa de produção recorde no Brasil, principal produtor e exportador de café mundial, e com as perspectivas de uma boa safra também no Vietnã. Para o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, o consumo mundial segue tendência de alta e deve registrar um novo recorde previsto em 173,9 milhões de sacas de 60 quilos. O setor cafeeiro tem ampliado as ações para a promoção do trabalho decente. Inclusive, foi realizada uma nova etapa de capacitações. A ideia é disseminar práticas alinhadas ao programa Trabalho Sustentável e reforçar o compromisso da cadeia exportadora com padrões globais socioambientais. E quem chega com todos os detalhes para a gente é a Silvia Pisol, que é diretora de Responsabilidade Social e Responsabilidade do Secafé. Bom dia, Silvia. Seja muito bem-vinda ao Record News Rural. Muito bom ter você com a gente. Um prazer estar aqui com você também. Silvia, esse trabalho que agora teve uma nova etapa, antes de falar disso, gostaria que você puxasse a linha do tempo para falar para a gente como é que começou. Foi por uma provocação da Alemanha? Sim, tudo isso se iniciou por uma provocação da representação do governo alemão aqui no Brasil, a Embaixada da Alemanha, né, que nos convidou, Secafé, como representante dos exportadores, e também a representação dos nossos importadores da Alemanha, que é a Associação Alemã de Café, para um processo de diálogos, né, sobre a promoção do trabalho decente na cadeia de fornecimento do café brasileiro para a Alemanha. Então, nós tivemos aí videoconferências, tivemos um evento específico no nosso Coffee Dinner Summit, em julho do ano passado, que foi também a oportunidade onde o Secafé aderiu ao Pacto Nacional do Café e iniciou essa parceria mais específica com o programa Trabalho Sustentável, Sério Trabalho e Emprego, que tem essa abordagem educativa, preventiva e colaborativa de levar conhecimento sobre a promoção do trabalho decente no campo. Pois é, e é importante a gente trazer esse assunto aqui, porque obviamente muita gente que é do agro acompanha todo dia o Record News Rural, a gente agradece a audiência, mas quem não é do agro muitas vezes não tem noção sobre essas práticas no campo e como o setor cafeiro está atento a tudo isso. Então, gostaria que você contasse para nós, Silvia, como é que está sendo esse trabalho, essas etapas de capacitação? Perfeito. Antes, eu gostaria até de iniciar a falar um pouquinho sobre a importância, né, do setor café do Brasil, a importância social, né, desse setor. E eu acho que isso também ele fica bem visível quando a gente observa a relação positiva que tem entre um indicador que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
com a área produtiva de café em municípios. Então, nos 2 principais estados produtores, Minas Gerais e Espírito Santo, quanto maior a área cultivada de café, maior é esse indicador IDHM, que mede de longevidade, renda e educação, mostrando que tem essa relação positiva, né, entre a estrutura produtiva do café e as condições socioeconômicas nos municípios. Também falando de importância social, é inegável, né, como que o café é importante, por exemplo, para famílias que vivem em regiões menos desenvolvidas e migram para colher o café e conseguem oferir renda para sustentar suas famílias durante meses. Então, toda essa importância, né, ela está ali representando o nosso pilar S do ESG, né, o social ali da governança socioambiental. E trabalhar na promoção do trabalho decente significa fortalecer ainda mais esse pilar que vem sendo muito valorizado pelos principais mercados de destino do nosso café, como é o caso da Alemanha. Uma forma da gente trabalhar isso, né, é justamente levar conhecimento em campo. E aí, em parceria com o Programa Trabalho Sustentável, a gente consegue transferir essa experiência prática do auditor fiscal do trabalho, esse olhar que ele já tem, esse conhecimento que ele tem das ações em campo no café, para um técnico que vai multiplicar esse conhecimento no campo, né, e é também uma figura de confiança do empregador, então ajudando a levar um conhecimento de qualidade, né, de uma fonte confiável e oficial sobre o quê? Sobre condições de contratação de mão de obra, saúde e segurança do trabalho, né, cuidados ali com a NR31, tudo isso que é necessário fazer para promover um ambiente de trabalho digno, né, que também vai ser importante para a gestão da propriedade rural. Você tocou num ponto fundamental, Silvia, porque é o seguinte, décadas atrás, quando se falava, por exemplo, em produção sustentável, em preservação ambiental, era muito esse o foco, mas logo na sequência veio também a preocupação social, porque as pessoas dependem, né? As pessoas dependem do trabalho para sobreviver. Então, hoje em dia, além de todo ser um ganha-ganha, quando existe realmente esse olhar e essa atenção, mas é também algo muito estratégico, que é necessário para o mercado e é valorizado, obviamente, inclusive pelo mercado internacional, como você citou a Alemanha. Exato. Especificamente na Alemanha, nós temos existe uma legislação nesse país que está em vigor desde 2024, que é a Lei Alemã de Cadeias de Fornecimento, né, que determina que os importadores dos nossos cafés realizem devida diligência em relação a questões sociais. O que significa isso? As empresas que importam nosso café, elas têm que ter um olhar mais cuidadoso sobre condições de trabalho e proteção de direitos humanos, né, em todas as regiões onde é produzido o café, isso não só o Brasil. Então, elas têm que monitorar, avaliar e também colaborar ao longo da cadeia para mitigar riscos, né? Então, com ações como essas, né, em parceria com o Programa Trabalho Sustentável, nós conseguimos demonstrar a sustentabilidade social do café brasileiro, nós conseguimos demonstrar um setor maduro para o diálogo e que está aí trabalhando constantemente para promover melhorias contínuas, né, na sustentabilidade social na cafeicultura e em atenção à demanda que vem dos nossos mercados consumidores, mas também valorizando, né, a nossa produção nacional, porque melhorar as condições de trabalho do trabalhador também é importante para o empregador rural. Ele vai ter um ambiente de trabalho mais organizado, ele vai conseguir fidelizar essa mão de obra e também fidelizar o cliente, né, que tem esse olhar mais cuidadoso em relação às condições sociais, né, no local de produção do café. E essas condições envolvem vários fatores, como, por exemplo, a segurança e a saúde do trabalhador rural? Exato, né? Aqui no Brasil nós temos regras muito rígidas e específicas, né? Por exemplo, em relação à saúde e segurança do trabalho rural, nós temos a NR31, então há questões, né, que são necessárias uma atenção especial, como, por exemplo, como alojar esse trabalhador migrante que chega para trabalhar na propriedade, as condições de contratação desse trabalhador migrante, quais serão as condições nas frentes de trabalho, fornecimento de EPI, tudo isso faz parte, né, dessa questão de saúde e segurança do trabalho.
Exatamente. Agora, um outro ponto também que eu acho importante a gente trazer aqui e que foi discutido, né, nessa capacitação toda, inclusive traz um pouquinho de luz sobre as formas de contratação, Silvia. Exato, né? O Ministério do Trabalho tem passado essas informações para os técnicos, explicando, né, o que é o contrato safra, explicando a importância do registro do trabalhador, porque essa é uma formalização necessária para que esse trabalhador tenha acesso a direitos, né? E também explicando a relação, né, e desmistificando, às vezes, né, algumas notícias que correm que o trabalhador ele vai perder, né, esse benefício social. Como o café é uma cultura que remunera bem, né, não é que ele perde o benefício social, ele vai ficar suspenso por um tempo, porque não vai ser necessário, né, devido à remuneração que ele vai oferir na colheita do café. Bom, e a informação ela é fundamental, porque, olha, muitas vezes a gente noticiou aqui, Silvia, o problema com mão de obra, ou seja, de não ter mão de obra necessária, isso para várias culturas. Então, toda essa preocupação, toda essa promoção de trabalho decente, obviamente, ajuda o trabalhador a ficar motivado a continuar no campo. Com certeza, garantir um ambiente de trabalho digno, né, vai ajudar a fidelizar, né, essa turma de trabalhadores que volta, às vezes, todo ano para colher o café. Então, isso é muito importante, não só para o trabalhador, mas também para o empregador rural que precisa colher. Vamos fazer agora uma análise do ponto de vista do empregador rural. A gente já falou sobre essa questão de conseguir manter a mão de obra, mas todo esse trabalho do setor acontece num momento muito estratégico para o Brasil, quando a gente pensa nesse acordo Mercosul, União Europeia. A gente sabe como muitas vezes o protecionismo joga contra aqui a imagem brasileira. Então, é algo estratégico, principalmente neste momento, Silvia? Eu diria assim, tem um acordo, mas também a gente já tem regras, né, que são vigentes, né? Como eu disse, tem essa lei da Alemanha, nós temos o IUDR também, o IUDR, que ele é muito voltado ali para a questão do desmatamento, mas ele também tem ali uma demanda de cumprimento de critérios de legalidade, entre eles questões, né, de proteção aos direitos humanos. Então, tudo isso está relacionado a acesso ao mercado, né, e a reputação dos cafés do Brasil. Hoje, o Brasil ele é líder, não só hoje, como já há muitos anos, o Brasil é líder no fornecimento de cafés sustentáveis, né? Então, ações como essas, elas fortalecem a nossa posição de liderança em sustentabilidade, em atender essa demanda por critérios ESG que vem dos nossos mercados consumidores. Pois é algo que agrega valor com certeza para todo mundo, ou seja, gerando emprego e renda aqui no Brasil, um emprego com mais qualidade, com mais segurança, mas também que pode gerar, sim, mais negócios, inclusive beneficiando a imagem do Brasil lá fora. Silvia, como que os produtores têm recebido toda essa informação? Qual que é a percepção do Secafé? Bom, as capacitações que nós realizamos em parceria com o Ministério do Trabalho Sustentável e os nossos parceiros, né, como foi essa última com a Cochupé, fizemos também com o Sistema FAENG Cenário, Centro de Comércio de Café de Minas Gerais, em novembro, durante a Semana Internacional do Café. Todas essas capacitações, elas são voltadas a técnicos multiplicadores, né, muitos desses técnicos também são cafeicultores. O que nós temos observado? Um amplo interesse no tema, tá? Amplo interesse em conhecer mais, porque a gente percebe, né, que empregadores rurais, os técnicos, eles reconhecem a importância do tema, de avançar positivamente e também de dialogar, porque nós sabemos, né, que tem pontos da legislação que eles demandam discussão. Então, esses ambientes de capacitação que estão sendo feitos, eles também têm sido uma troca, né, até entre os auditores fiscais e os técnicos presentes para discutir também algumas dificuldades de aplicação da legislação em campo. Em relação ao interesse, né, e a recepção desse tema, né, eu acho que gostaria de citar também um outro projeto que nós estamos desenvolvendo aí junto com a Associação Alemã de Café, que envolve parceria com influenciadores digitais do café, justamente para divulgar esses conteúdos oficiais do Programa Trabalho Sustentável, né? Então, já tivemos aí a veiculação dos primeiros conteúdos,
que foram gravados durante o treinamento realizado na Cochupé, e realmente nos surpreendeu, né, como que foi a divulgação disso, o interesse, né, visualizações do vídeo, né, com o conteúdo técnico, passando todo esse conhecimento sobre legislação trabalhista, passou ali as 120 mil visualizações, o que demonstra a maturidade e interesse do setor para tratar desse tema. Exato. Inclusive, eu tive a oportunidade, Silvia, de estar com o Secafé no ano passado, nesse super encontro que aconteceu em Campinas, com representantes de muitos países, e foi dito muito sobre isso, né? Uma palavra-chave é a sustentabilidade, a outra com responsabilidade social. Então, essa é a nossa marca. Por isso que esse trabalho, ele acontece de uma forma muito séria e num momento importante para a gente. Porque, obviamente, nós temos desafios, o Brasil é imenso, temos áreas diversas. Então, esse diálogo para todo mundo se ouvir, se entender, saber quais são ali as pontas que precisam ser aparadas ou ajustadas, é, obviamente, muito importante para a gente seguir no melhor caminho. Com certeza, e sempre aí fortalecendo a posição aí dos cafés do Brasil na liderança global da sustentabilidade. Exato. Silvia, quais são os próximos passos desse projeto? O que a gente pode esperar daqui para frente? Bom, nós temos mais capacitações sendo organizadas, né, junto com o Ministério do Trabalho e Emprego e parceiros. Devemos fazer agora uma em março, no Espírito Santo, devemos fazer mais algumas também em Minas Gerais, e vamos também ter uma próxima etapa com o trabalho com os influenciadores digitais do café. Então, nossa ideia é promover essa ampla disseminação de conhecimento técnico oficial do Programa Trabalho Sustentável nesse período pré-safra, como aí também uma etapa de conscientização. Ou seja, é um projeto, é um trabalho que é de longo prazo? A gente já tem uma previsão de quando a gente vai ter esse trabalho concluído ou não? Cada etapa é uma etapa? Cada etapa é uma etapa, tá? Mas também é um trabalho contínuo, né? Porque capacitar não é algo que a gente faz uma vez e para. Né? Então, assim, a gente vai fazer esse ano, vamos planejar para fazer no próximo ano também. Então, mantendo essa proximidade, essa transferência de conteúdo do Programa Trabalho Sustentável para agentes chaves de disseminação de conhecimento no campo. Silvia, foi super importante te ouvir, é um ganha-ganha, né? O trabalhador ganha, o setor ganha. Obviamente tem desafios, mas que são superados. Que importante a gente mostrar isso, né? Esse olhar do setor cafeeiro para esse trabalho realmente mais atento ao social do trabalhador, mantendo ali a segurança, a saúde e tantos outros fatores. Muito obrigada pela entrevista, um bom dia para você. Estamos sempre de portas abertas para você e para toda a equipe do Secafé. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Obrigada. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa, combinado? Até lá!